a caminhada dele com o Senhor, abençoando a família, abençoando os projetos, os sonhos, e que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa usá-lo poderosamente para falar com a tua igreja, em nome de Jesus, que possamos sair daqui, Pai, edificados por essa palavra, que a nossa mente possa estar firmada no Senhor, que toda distração caia por terra para estarmos ligados diretamente no céu, para alimentarmos da tua palavra, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Nós estamos sedentos por ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, só quem está vivo dá uma glória para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E aqui nós temos liberdade, meus amados irmãos, de podermos adorar e exaltar o nome do nosso Senhor. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Ele toda exaltação. Amém? Estou muito alegre por estar aqui nessa noite com essa rica e poderosa oportunidade, pela primeira vez, conhecendo mais um povo que está cada dia mais se preparando para ir morar no céu. E morar no céu é um preparo a cada dia. A cada dia que passa nós precisamos estar se preparando. Amém? Porque nós sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis. Mas graças a Deus que nós estamos aqui para juntos adorarmos e exaltar o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de números 4. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João. Nós estaremos lendo o capítulo de número 4 e nós estaremos lendo o versículo de número 23. Capítulo 4, versículo de número 23. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga estou indo. Eu ouvi aí. Glória a Deus. Meus amados, eu já me sinto em casa, porque a palavra do Senhor nos diz que onde está o Espírito Santo do Senhor, ali a liberdade. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica com aquela outra pessoa sobre a presença dele. E quando eu entrei aqui, eu já pude sentir a graça de Deus já na recepção do Diogo. O Diogo me recepcionou ali com a chegada, que só o sorriso dele já me trouxe alegria no meu espírito. Que Deus possa continuar te abençoando, Diogo. Sou grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus também por esse convite, pela sua confiança, né? De ter me conhecido ali pela primeira vez, já ter essa confiança. Eu creio que é porque você viu Deus na minha vida. Amém? João capítulo de número 4, versículo 23. Quem achou, dá um glória para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Amém. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Meus queridos e amados irmãos, quando eu recebi o convite para poder estar aqui nessa noite, para poder estar ministrando a palavra do Senhor, e nós sabemos que o trabalho de sexta-feira é um trabalho voltado ao culto de libertação, e muitas das vezes quando a gente vai participar de um culto de libertação, já no início, quando a gente começa a orar ao Senhor, Deus já começa a nos mostrar que de fato todos nós precisamos de libertação. A nossa caminhada é uma caminhada que dia após dia nós precisamos estar cada dia mais e mais sendo libertos de algo na nossa caminhada. E quando eu abro a minha Bíblia Sagrada para poder estudar ou pedir a Deus um tema, uma mensagem para que eu possa meditar na noite do dia junto com a noiva do Senhor, o Senhor ele colocou esta palavra no meu coração que fala sobre uma mulher chamada samaritana. A Bíblia não relata o nome desta mulher, a Bíblia
dela, mas a Bíblia só fala que ela era uma mulher samaritana. Haja visto que quando Jesus tem um encontro com essa mulher, ele não relata o nome dela. E essa foi uma das perguntas que eu fiz para Jesus: Senhor, por que o Senhor não falou o nome dessa mulher? A Bíblia só fala mulher samaritana. Por que mulher samaritana? Entendemos que era porque ela era da cidade de Samaria, uma cidadezinha chamada Sicar, que ficava ali em Samaria. E a Bíblia diz que quando Jesus, na sua caminhada, eu sempre acho interessante, reverenda, porque por onde Jesus passa, aonde ele coloca a planta dos seus pés, o ambiente se transforma. Aonde Jesus entra, as coisas mudam, o ambiente se transforma e a presença de Deus é real. É por isso que eu acho muito interessante pregar aqui nessa noite, porque eu já pude sentir a presença de Jesus. E quando a gente sente a graça dele, nós temos que entender que o Espírito Santo do Senhor tem liberdade ali naquele lugar. E este encontro que Jesus teve com essa mulher, chamada mulher samaritana, a Bíblia diz que Jesus agora ele pega os seus discípulos, e aí ele chega para os seus discípulos e fala: olha, é preciso eu passar em Samaria. É preciso eu passar em Samaria. E quando eu li essa passagem bíblica, eu pude entender por que Jesus falou que era preciso ele passar em Samaria. Era porque naquela cidade de Sicar precisava de alguém que precisava de ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus fala: olha, é preciso eu passar em Samaria. Eu tenho que passar por Sicar porque eu quero chegar em Samaria. Porque quando eu chegar em Samaria, eu quero ter um encontro com uma mulher chamada samaritana. Mulher samaritana. E a Bíblia faz questão de dizer, meus queridos e amados irmãos, que Jesus chega para os seus discípulos e fala: olha, vocês vão para Jerusalém comprar pão, porque eu vou passar em Samaria. E a Bíblia diz que quando os discípulos foram para Jerusalém para comprar pão, para que Jesus pudesse se alimentar, a Bíblia diz que Jesus, cansado da sua viagem missionária, cansado das suas caminhadas de anunciar o Evangelho, ele chega ali no deserto, e naquele deserto ele chega diante daquele poço, chamado Poço de Jacó, e ali agora estava uma mulher samaritana na hora sexta. E a Bíblia diz que nesse momento as pessoas iam ali buscar água, só que nesse interim só estava esta mulher ali pegando água. E a Bíblia diz que Jesus, pela sua caminhada de ser tão difícil ali pelo aquele deserto, naquele sol escaldante, a Bíblia diz que Jesus chega para aquela mulher, chega diante dela e começa a conversar com ela. Só que esta conversa que Jesus conversa com essa mulher, ele chega para ela e fala: olha, mulher, dá-me de água para beber. Irmão, ninguém nega água para ninguém, ainda mais nega água para Jesus. Mas a Bíblia diz que esta mulher samaritana chega para Jesus e fala: olha, como sendo tu, judeus, me pede água para beber, eu que sou uma mulher samaritana. A Bíblia faz questão de dizer, de nos relatar, que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E agora imagina comigo, irmão, numa hora sexta, um homem com seus cabelos grandes, conversar com uma mulher em um poço de água, e ainda ele chegar para ela e pedir água a ela para beber. O que eu acho mais interessante é que ele poderia pegar a água e dar para ela, só que agora ele chega para ela e pede água para beber. Quando Jesus chega para aquela mulher samaritana e fala: mulher, dá-me de água para beber, aí ela chega para Jesus e fala: como sendo tu, judeus, pede água a mim para beber, eu que sou uma mulher samaritana. A Bíblia faz questão de dizer, meus irmãos, que essa mulher, ela nega água para Jesus. Quando ela nega água para Jesus, Jesus chega para ela e fala bem assim: ah, mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, tu me pediria uma água e eu te daria, e nunca mais tu tornaria a ter sede. Quando Jesus chega para a mulher e fala isso, Jesus não está mais apresentando para ela uma água humanamente falando, mas Jesus está apresentando para aquela mulher samaritana a água da vida. Quando ele chega para ela e fala: se tu soubesse quem é que te pede água, porque não é qualquer um que está te pedindo água, não é qualquer um homem normal ou qualquer que está te pedindo água. Se tu soubesse quem é que te pede água, tu me pediria uma água e eu te daria, e essa água que tu iria beber, nunca mais tu tornaria a ter sede. E aí quando eu leio essa passagem bíblica, eu vejo Jesus
queria dar para ela uma água humana, mas Jesus estava apresentando para ela uma água espiritual. E essa água espiritual que aquela mulher iria beber, ela nunca mais teria a mesma vida de outrora. Aquele encontro de Jesus com aquela mulher samaritana marcou a vida daquela mulher para sempre. Porque quando Jesus chega para ela e antes de dar a água para ela, Jesus fala assim: olha, vai lá e chama o teu marido e volta. Quando Jesus fala, vai, chama o teu marido e volta, ela fala: Senhor, eu não tenho marido. Aí agora já é ela que fala. Aí Jesus fala assim: pois é, disseste bem, porque você teve 5, e o que você tem agora não é seu. Irmão, e aí eu fui procurar por que o marido daquela mulher não era dela. Se ela tem um marido que não é dela, o marido é de quem? É de outra. Então aquela mulher estava tendo caso com a mulher de uma outra pessoa. Então ela não era uma mulher comum. Eu posso trazer ao meu raciocínio que se ela teve 5 e o que ela tem agora não é dela, ela era o quê? Uma prostituta? Uma prostituta? E ela tem um encontro com Jesus. Essa prostituta tem um encontro com Jesus. Por que prostituta, pregador? Porque ela teve 5 maridos, irmão. E o que ela tem agora não é dela. Então ela agora está destruindo um lar. Ela está destruindo uma família. Então ela precisava de libertação na sua área sentimental. E aí quando ela tem esse encontro com Jesus, Jesus fala para ela: vai, chama o teu marido. Ela fala: Senhor, eu não tenho marido, porque eu tive 5 e o que eu tenho agora não é meu. E Jesus chega para ele e fala: pois é, disseste bem. Eu vou te dar uma água que tu vai beber e vai mudar a tua vida. Eu vou te dar uma água que quando você beber dela, você nunca mais vai ter sede. Porque essa água vai sair de dentro de ti e vai jorrar uma fonte que vai jorrar águas cristalinas, águas que vai fluir de dentro de você. Essa água que você vai beber, mulher, vai fluir de dentro de você, vai jorrar para fora de dentro de você. Não é uma água comum. Jesus estava falando da palavra de Deus que ele queria apresentar para aquela prostituta. Só que o que eu acho mais interessante, irmão, é que quando Jesus tem um encontro com o ser humano, é porque ele quer mudar o quadro da história dele ou dela. Jesus nunca vai ter um encontro com ninguém para querer menosprezar, é claro que não. Quando ele tem um encontro com alguém, é porque ele quer mudar a sua vida, é porque ele quer mudar o quadro da história. É se ele teve um encontro com alguém, é porque aquele alguém precisava de libertação naquela área. E aí agora, quando Jesus tem esse encontro com ela, Jesus vai e apresenta para ela a água da vida. Quando Jesus apresenta para ela a água da vida, nesse discurso que ele teve com ela, a Bíblia diz que os discípulos chegam. Quando os discípulos chegam, vê Jesus conversando com uma prostituta. O que os discípulos fazem? Se escandaliza. Sabe por quê, irmão? Porque o discípulo tem dificuldade de aceitar um diálogo de um pastor conversando com uma prostituta. Quando alguém vê a gente pregando para uma prostituta, aí ele se escandaliza. E agora eu te faço uma pergunta: como que uma prostituta vai aceitar Jesus se um pastor, alguém com autoridade, não pregar para ela? Vai ser um prostituto que vai pregar? É claro que não. Então vai ser quem? Vai ser alguém que tem autoridade na palavra. Então Jesus pregou para aquela mulher 42 minutos. Jesus apresenta para ela a água da vida. Ela fala: Senhor, eu quero beber dessa água. E aí quando ela fala: Senhor, eu quero beber dessa água, aí ela chega para Jesus e pergunta: Senhor, a
andar bonito para depois ser elogiado. Tem muitos que querem que o seu ego seja massageado. E essa mulher, quando ela ouve esta palavra de Jesus, ela falou: Senhor, aonde que eu devo te adorar? Em Jerusalém, habitação da paz? Não. Nos montes? Não. E aonde que eu devo te adorar, Senhor? Por quê, irmão? Quando Jesus apresenta para ela a água da vida, ela ficou com tanta sede que já começou a fluir de dentro dela. Já era algo de Deus nascendo dentro daquela mulher, para ela deixar de ser uma prostituta e se tornar uma missionária. Porque a Bíblia diz, Diogo, que quando ela recebe a palavra de Jesus, a Bíblia diz que ela entra na cidade e começa a anunciar o Evangelho. Então, antes do encontro de Jesus, ela precisava de uma libertação da sua área sentimental. Ela era uma prostituta. Depois do encontro de Jesus, ela tomou da água da vida e se tornou uma missionária na cidade de Samaria. A Bíblia diz, irmão, que quando ela anunciava a palavra, todo mundo acreditava por causa do seu testemunho. Irmão, o nosso testemunho fala muito alto. O nosso testemunho prega mais do que muitas vezes a palavra. Porque não adianta pregar bonito e não dar testemunho onde nós trabalhamos. Não adianta pregar bonito e não dar testemunho onde nós estudamos. Mas o nosso testemunho faz a diferença. A Bíblia diz que quando essa mulher entrou na cidade e começou a anunciar: olha, eu conheci o homem que ele é profeta, porque ele revelou o que estava oculto e o que estava escondido dentro da minha vida. Eu precisava dessa libertação. E aí ela tem um encontro com Jesus e Jesus muda o quadro da sua história. Só que quando eu paro para analisar e ler as páginas da Bíblia Sagrada, quando nós começamos a viajar pelas páginas da Bíblia Sagrada, não foi só esta mulher que Jesus transformou a sua vida. Eu vejo Jesus transformar a vida desta mulher, mostrando para nós as verdades de uma obra missionária. O que é as verdades de uma obra missionária? É olhar para uma prostituta com o olhar de Cristo. O que é olhar para uma prostituta com o olhar de Cristo? Não é olhar com ela com o olhar de repúdio. Não é olhar para ela com o olhar de excluir. Não é olhar para ela com o olhar de julgar. Não, é olhar para ela com o olhar de misericórdia. Jesus pregou 42 minutos para esta mulher, segundo o historiador Flávio José, e não tocou na intimidade dela. Hoje em dia, irmão, às vezes nós vamos pregar, a primeira coisa que a gente faz é tocar na intimidade da pessoa. Ah, se era isso, ah, se era aquilo. E não vê que Jesus transformou a vida da pessoa. Eu tenho dificuldade de contar testemunho dentro da minha própria congregação, onde eu congrego. Por quê? Porque muitos nos julgam pelo nosso passado. E quem lembra de passado, irmão, quem está aqui para condenar o nosso passado não é nenhum servo de Deus, não. É o inimigo que nos aponta o nosso passado, quem nós era. Mas Jesus olha para nós e fala assim: olha, Satanás, olha lá para frente e veja o que eu vou fazer com a vida dele. Quantos que me conhecia antes e quantos que me conhecem hoje vê que a transformação de Cristo na minha vida é verdadeiramente a transformação verdadeira e uma libertação genuína. É isso que nós temos que apresentar para muitos aí fora que não crê mais no Evangelho. Por quê? Porque muitos estão brincando com a palavra de Deus, muitos estão brincando com o Evangelho, muitos estão mercadejando a palavra. Mas nós temos que anunciar a Cristo, dizer que Cristo salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, e um dia Ele vai voltar para nos levar para os céus. Ele ainda faz tudo isso. Ele ainda é o mesmo de ontem, de hoje, e será eternamente. Jesus não muda. A Bíblia diz: eu não mudo, diz o Senhor. Irmão, Jesus não mudou e nunca vai mudar.
assim? Jesus falou, Paulo falou que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra as forças espirituais desse mundo tenebroso que habita nas regiões celestiais. A minha luta não é contra você, a minha luta não é contra você, a minha luta não é contra o Diogo, a minha luta é contra os principados, contra as potestades, irmão. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. É por isso que muitas vezes a gente não ganha alma, sabe por quê? Porque nós já começamos tirando algo no lugar errado, falando mal da pessoa, falando mal do vizinho, e nós não vai ganhar ele para Cristo. Vamos pregar a verdade, vamos apresentar para essas pessoas que estão sedentas a água da vida, que é Cristo, irmão. Quando Jesus termina esse discurso com a mulher samaritana, ele fala também, olha, é preciso eu passar em Gadara. Tem alguém lá que eu quero libertar. Meu Deus. Eu preciso passar em Gadara, sabe por quê? Porque os discípulos não estão tendo autoridade de expulsar um demôniozinho chulé que saiu do quinto inferno para atormentar a cidade de Gadara. A Bíblia diz, irmão, que tinha um jovem na cidade de Gadara chamado Jovem Gadareno. A Bíblia também não relata o nome dele. Aquele homem estava endemoniado. A Bíblia diz que ele quebrava as correntes, amarrava ele com correntes e ele quebrava. Aquele homem, aquele jovem precisava de libertação da área demoníaca. Os demônios perturbavam aquele jovem. E aí os discípulos não tinham autoridade, sabe por quê? Porque Jesus falou que a casta de demônio que só sai com jejum e com oração. Não vai expulsar a legião se você não tiver em consagração. Nós precisamos de orar e jejuar. E aí, Jesus falou que precisa passar em Gadara, sabe por quê? Os discípulos não estão tendo autoridade para expulsar os demônios. E a Bíblia diz, irmão, que tinha uma legião de demônio na vida daquele jovem de Gadara. Por isso que Jesus falou, é preciso eu passar lá. E aí a Bíblia diz que quando Jesus vai chegando, passou na cidade de Gadara, de longe, aquele jovem estava dentro do sepulcro, dentro do cemitério. A história diz que aquele homem comia defunto. A Bíblia diz que ele quebrava as correntes. Era um homem que estava aprisionado pelas garras de Satanás e precisava ser liberto. E quem poderia libertar? Só Jesus pode libertar, irmão. É só Jesus que liberta. E aí a Bíblia diz que Jesus fala, eu vou passar lá em Gadara, porque eu quero ver como é que está essa legião. Deixa eu ver se ele é maior do que eu. Porque a Bíblia diz, irmão, que o valente só é mais valente depois que o mais valente não chega. Sabe o que eu aprendo com isso? Satanás só é Satanás enquanto Jesus não chega. Porque depois que Jesus chega, irmão, Satanás pode latir igual um pitbull, mas ele não passa de um vira-lata. Sabe o que acontece com o vira-lata? Nós temos que chutar o lobo. Irmão, se Satanás latir igual um pitbull e você não tiver autoridade com Cristo, sabe o que você vai fazer? Olha, você vai abrir culto de libertação. Irmão, nós precisamos estar na oração, no jejum, na consagração, porque se Satanás se manifestar, ele tem que sair. Se Satanás se querer fazer gracinha aonde tem homem de Deus, ele tem que sair. Eu costumo dizer que Satanás, quando resolve aparecer em um culto pentecostal, ele quer suicídio. Porque ele sabe que os crentes que estão lá vai expulsar ele. E vai queimar ele no nome de Jesus. Jesus fala, eu vou para Gadara. Quando Jesus vai se aproximando da cidade de Gadara, quando ele vai se aproximando da cidade, aí aquele jovem demoniado fala bem assim, olha, vieste nos atormentar antes do tempo. Então Satanás sabe que o tempo dele está preparado. Então o que ele fala, o jovem de Gadara? Eu vou até aqui, olha, meu lado. Senão, porque senão, irmão, a gente vai, sabe? E aí nós fazemos uma vigília aqui. E aí quando Jesus chega na cidade de Gadara, Jesus, irmão, entende que Jesus não era conhecido ali naquele lugar. A fama de Jesus ainda não tinha chegado na cidade. Só que o jovem estava lá dentro do sepulcro, dentro do cemitério, comendo defunto, quebrando tudo, arrebentando tudo, o valentão. Só que aí o maior chegou. O valentão maior chegou. Eita glória! E aí quando o valentão chega, Satanás, a legião que estava dentro do jovem, fala assim, vieste nos, plural, vieste nos atormentar antes do tempo. Só que o que eu aprendo é que Jesus não entrevista Satanás, como muitos fazem. Jesus
sua. Imagina uma legião que é mais de 100 mil demônios, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Ou a autoridade de Cristo está contigo para levantar a mão e a pessoa já se liberta de uma vez, ou então você vai suar a camisa. E se não tiver na consagração aí, que piorou. Porque hoje em dia, quando fala do crente jejuar, tem muitos que têm dificuldade. E culto de libertação, mas nós precisamos estar em consagração, em jejum. Porque ele quer fazer gracinha nos cultos de libertação. E hoje é culto de libertação. Mas ele sabe que ele não pode fazer gracinha aqui, que ele não quer ser suicida. Aí quando Jesus chega na cidade de Gadara, aquele jovem com aquela legião fala: viesse nos atormentar antes do tempo. E Jesus chega para aquele jovem pastor e fala bem assim: olha, sai dele agora. Acabou, irmão. Não precisa muito discurso não, não precisa muita conversa, não precisa muita oratória não. Tem pessoas que querem, tem pregador que quer fazer aquela oratória toda, trazer Jacó, trazer os anjos, trazer isso, trazer aquilo, não. Apresenta só Jesus e Satanás vai ter que bater em recuada. Ele vai ter que retirar, irmão. Jesus chega com a palavra de ordem, liberta aquele jovem de Gadara com uma palavra de ordem: sai dele agora. E a Bíblia diz que a legião fala bem da boca daquele jovem: nós não queremos ir para o inferno. Irmão, aquela legião fala para Jesus que não queria ir para o Sheol, o inferno, o Hades, tanto no hebraico como no grego. Aí Jesus fala bem assim: então entra nas manadas de porco. A Bíblia diz que estava passando por ali quase 2.000 porcos. E os espíritos malignos saíram de dentro daquele jovem, e aqueles espíritos entraram todos dentro daquela manada de porcos. E o que eu acho mais interessante, pastor, é que nem os porcos queriam a presença de Satanás na vida deles. Nem os porcos aceitou a presença de Satanás. Quando os porcos ficaram todos endemoniados, eu imagino 2.000 porcos endemoniados. Você pode imaginar comigo? Paulo fala que a nossa mente é uma mente de Cristo, mente de imaginação. E o pregador, na hora que ele vai pregando, ele vai vendo uma imaginação. Não sei se vocês é assim. E eu imagino 2.000 porcos, quase 2.000 porcos, pastor, todos eles endemoniados. Só que os porcos não aceitaram a presença de Satanás na vida deles. Aí o que os porcos fizeram? Caíram nos precipícios. E todos aqueles porcos morreram. E aí Jesus chega, liberta aquele jovem que era endemoniado, e aí agora ele se tornou um missionário. Eu vejo Jesus libertando aquele jovem que era endemoniado, e Jesus fazendo de um pregador, porque a Bíblia diz que ele proclamou o Evangelho na cidade de Samaria. A Bíblia diz que depois ele fica em perfeito estado, sentado, tranquilo, vestimenta. Por quê? Porque foi liberto daquela legião de demônios. E quando pregamos sobre culto de libertação, Jesus nos leva pelas páginas da Bíblia Sagrada. Talvez você pode pensar: nossa, irmão, eu achei que você ia ficar focado só em João no capítulo 4. Não, eu quero te falar de alguém que foi liberto por Cristo, porque Ele é a libertação. A Bíblia diz agora que quando Jesus vai para a cidade para visitar Jairo, no meio da multidão rompe quem? Uma mulher que estava sofrendo 12 anos com a hemorragia. Aquela hemorragia que, segundo a medicina, não resolvia o seu problema. 12 anos gastando com a medicina, irmão. Jesus vai lá e liberta ela daquela enfermidade que para a medicina já não tinha mais cura. Jesus também liberta da enfermidade. A Bíblia diz, irmão, que tem espíritos de enfermidade. Tinha uma mulher que andava curvada, 18 anos curvada. Quando Jesus chega e expulsa o demônio dela, a Bíblia diz que aquela mulher fica reta. O demônio estava curvando aquela mulher, 18 anos andando curvada. Quando Jesus liberta aquela mulher daquele espírito de enfermidade, ela fica reta. Está entendendo, irmão? Por onde Jesus passa, ele liberta alguém. Aonde ele passa, ele liberta alguém. E aí aquela mulher gastando com a medicina, 12 anos gastando com a medicina, Jesus vai lá e cura aquela mulher. Só que antes dela ser curada, ela saiu de casa com um propósito, com um objetivo: eu vou lá para me ser curada.
Porque se eu pelo menos tocar nas vestes dela, eu vou ser curada. E a Bíblia diz que Jesus, rompendo a multidão apertando, a multidão oprimindo, todo mundo apertando o mestre, mas nada acontecia. Quando aquela mulher rompe a multidão, entra a multidão e olha que Jesus não foi lá para curar ela. Jesus foi lá para curar a filha de Jairo, irmão. Quando Jesus vai curar a filha de Jairo, no meio da caminhada, no meio da multidão, aquela mulher rompe a multidão apertando Jesus, oprimindo Jesus, ela rompe a multidão e toca na orla do vestido do Senhor. Quando ela toca na orla do mestre, a Bíblia diz que no mesmo instante ela foi curada. E quando toca em Jesus, ele fala: opa, peraí, alguém me tocou. E Pedro fala: não, Senhor, a multidão te aperta, a multidão te oprime. E o Senhor pergunta quem te tocou. E Jesus fala: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Virtude significa poder. Jesus fala: eu senti que de mim saiu poder ao toque diferenciado de uma mulher. A multidão, irmão, tocava em Jesus, mas nada acontecia. Quando a mulher toca em Jesus, algo acontece. Por quê? Propósito. A multidão muitas das vezes não tem propósito. Mas você saiu de casa e veio aqui nessa noite porque você tem um objetivo. Essa mulher saiu da sua casa e ela falou: olha, eu vou lá porque eu quero ter um encontro com ele, porque se eu pelo menos tocar na veste dela, eu serei curada. Ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Aquela enfermidade que estava atormentando ela 12 anos, gastando com a medicina, quando ela toca em Jesus, ela é curada na hora. E aí a Bíblia diz que quando Jesus cura aquela mulher, chegam os soldados de Jairo e falam: olha, Jairo, eu tenho uma notícia para te dar. Não importune mais o mestre, porque a tua filha morreu. Quando Jairo recebe a notícia que a filha dele, Talita, quando ela recebe a notícia que Talita estava morta, Jairo agora perde o sentido, porque qualquer pai, quando recebe a notícia que a sua filha adolescente de 12 anos morreu, perde o sentido. Porque enquanto está doente, o remédio pode curar. Mas e depois que morre? Só que Jesus, ele é o poder da ressurreição. E por onde ele passa, o milagre acontece. O milagre aconteceu com essa mulher. No mesmo instante que Jairo viu acontecer isso, na vida daquela mulher, Jesus libertando aquela mulher daquela enfermidade de 12 anos. Agora chega para Jairo e fala: não importune mais o mestre, sua filha já está morta. Quando Jesus chega quando Jairo chega para Jesus e fala: Senhor, a minha filha já está morta. E aí Jesus chega para Jairo e fala: Jairo, não temas, crê somente. E a Bíblia diz, pastor, que quando Jesus chega na casa de Jairo, a história fala que Jesus pede para todo mundo se retirar. E só ficou Pedro, Tiago e João dentro de casa, o pai e a mãe. Por quê? Porque esses 5 acreditariam no milagre. E o restante, incrédulo, vai embora. Incrédulo não vê milagre de Jesus. Só vê milagre de Jesus quem tem intimidade, quem é íntimo de Deus. Pedro, Tiago e João, você vê que Jesus tinha 12 discípulos. Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar, para o particular. Então desses 3, tinha um que tinha mais intimidade ainda, pastor. Pedro, Tiago e João. João era tão íntimo que a Bíblia diz que João encostou o rosto no peito de Jesus. João ouviu a batida do coração do mestre. Olha a intimidade desse homem. Então de Pedro, Tiago e João era mais íntimo. Pedro foi o segundo homem que quebrou a lei da gravidade, foi o segundo homem que andou por cima das águas. E Tiago nem se fala, era o primo de Jesus. A Bíblia diz, irmão, que quando Jesus vai para a casa de Jairo, a Bíblia diz que Jesus chega para Jairo, para Talita, e fala: olha, Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te e anda. 12 anos, uma mulher sofrendo com hemorragia. Eu creio que quando aquela mulher começou o início daquela enfermidade, eu creio que a filha de Jairo nasceu. Porque Talita agora tem 12 anos, e aquela mulher também tinha 12 anos. Jesus liberta a mulher de Samaria, samaritana. Jesus liberta o jovem de Gadara. Jesus agora liberta aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos. E agora Jesus chega na casa de Jairo
e ressuscita a filha dele. Está entendendo? Por onde Jesus passa, o milagre acontece. Depois que Jesus ressuscita a filha de Jairo, entrega já a filha de Jairo para os braços. Em outra passagem bíblica, em João no capítulo 11, Jesus chega para a cidade, para Marta e Maria. Marta e Maria vem chorando, chega para Jesus e fala: Senhor, Lázaro está enfermo. Quando Jesus recebe a notícia, Jesus não se preocupa, ainda permanece na cidade, porque segundo a lei do Nazireado não poderia visitar o enfermo ao terceiro dia. Jesus espera na cidade, e aí quando Jesus chega na cidade, na aldeia de Lázaro, Lázaro já estava morto. Mas Jesus precisava de libertar essa família. A Bíblia diz, irmão, que Maria estava até sem fé já. Quando Jesus recebe a notícia que Lázaro estava enfermo, a Bíblia diz que Jesus fala para Maria: olha, essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz, irmão, que Jesus permanece na cidade. Quando Jesus chega na cidade, ali na aldeia de Lázaro, Lázaro já estava morto. E aí quando ele chega, ela chega para Jesus e fala: Senhor, agora não precisa mais, Lázaro já morreu. Já faz 4 dias. Jesus não estava perguntando se Lázaro estava morto. Jesus chega na cidade, e aí agora Jesus fala: onde vocês o puseste? Onde vocês colocaram? E elas apontam o dedo ali, ó. E aí apontam uma gruta. E aí tinha uma pedrona na entrada do sepulcro. Quando Jesus chega ali naquele local, um tanto de judeus ao seu redor, não acreditando no milagre, não acreditando no poder do Cristo, que tem o poder da ressurreição, que faz o milagre acontecer. Jesus fala: onde que vocês colocaram? Senhor, mas já cheira mal, já faz 4 dias, aonde que vocês colocaram ele? E aí a Bíblia diz, irmão, para nós finalizar, que Jesus chega para Lázaro e fala: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro sai para fora. Só que quando Lázaro sai para fora, irmãos, a Bíblia diz que Lázaro saiu pulando. Quando Lázaro sai pulando, porque tinha colocado faixas sobre ele. E aí Jesus chega e fala: olha, tirai a pedra. E o que eu aprendo com isso é que quando a gente tira a pedra, o milagre acontece. Talvez não aconteceu o milagre ainda na sua vida ou dentro da sua casa, porque está faltando algumas pedras ser tiradas. Talvez o milagre não aconteceu na sua família ainda. Talvez a libertação não chegou ainda na sua casa, porque talvez algumas pedras precisam ser tiradas. E quando nós tiramos a pedra, o milagre acontece. Tem muitas pedras, irmãos, que atrapalham o milagre acontecer. Eu não sei qual é o tipo de pedra que tem atrapalhado o teu ministério. Eu não sei qual é o tipo de pedra que tem lançado sobre o seu caminho, e essas pedras estão atrapalhando o seu caminho, a sua caminhada. Esses dias eu estava caminhando e tinha um pedacinho de pedra dentro do meu sapato. Mas aquele pedacinho de pedra pequenininho me incomodava tanto de eu caminhar, que eu precisei parar no meio do caminho, tirar a pedra do sapato e continuar caminhando novamente. Aí depois que eu tirei a pedra, eu consegui caminhar direito. Talvez tenha alguma pedrinha dentro do seu sapato que está atrapalhando. E só você sabe que tipo de pedra é essa que está atrapalhando de você caminhar. Não precisa revelar qual é a pedra, mas você sabe qual é a pedra que te atrapalha do milagre acontecer. Você sabe qual é a pedra que te atrapalha da libertação acontecer. Tem algo em nossas vidas, Diogo, que precisa ser liberto, e se nós não tirarmos essa pedra, nós nunca vai ser liberto. É a pedra do orgulho, é a pedra da inveja, é a pedra do disse-me-disse. Esses tipos de pedras que muitas das vezes aparecem no nosso caminho e nos atrapalham. Tem pessoas que têm aquela pedra da inveja no coração, que se Deus usa alguém, Ele não dá lugar, porque Ele está com inveja. E isso atrapalha. A pedra da hipocrisia, sabe? A pedra do disse-me-disse. Daqueles falatórios que muitas das vezes atrapalha do milagre acontecer no nosso meio. Ah, fulano me disse isso, fulano me disse aquilo. Irmão, isso atrapalha a nossa caminhada. E o que eu sempre peço para Jesus é sobre isso: Senhor, tira as pedras que me atrapalham a caminhar.
Porque eu preciso ser liberto. E todos nós temos algo que muitas das vezes, se nós não pararmos para analisar, aquilo ali atrapalha a nossa caminhada. Eu não sei qual é a pedra que atrapalha você, mas tire ela nessa noite. A Bíblia diz que quando Jesus pede para tirar a pedra, quando alguém tira a pedra, e o que eu acho interessante, Diogo, é que Jesus, pastor, ele poderia tirar aquela pedra. Só que Jesus não tira. Porque essa pedra, quem tem que tirar somos nós. E se nós não tirar essa pedra, o milagre nunca vai acontecer. E Jesus fala assim, ó, tira a pedra. Ah, Senhor, não vou tirar a pedra não, deixa eu continuar com ela aqui. O milagre não vai acontecer, a libertação não vai chegar. E aí quando tiraram a pedra, Jesus fala, Lázaro, sai para fora. Se Jesus dissesse, morto, sai para fora, imagina comigo o tanto de tumba que ia ser aberta naquele dia, e um bocado de morto saindo lá de dentro, porque a morte ela obedece à palavra de Deus. E aí todos os mortos naquele dia ali iam ser ressuscitados. Só que Jesus te conhece pelo teu nome. Jesus sabe qual é o seu nome. Jesus conhecia Lázaro. Lázaro, sai para fora. Quando Lázaro sai para fora pulando, Jesus chega e fala assim, ó, tira as ataduras de Lázaro. Depois que nós tiramos a pedra, que a gente sai para fora, porque nós tirou a pedra, o milagre aconteceu. Aí a gente sai para fora, mas muitas das vezes ainda tem algumas ataduras ainda que atrapalham de você andar e caminhar. O milagre aconteceu, só que você não está conseguindo caminhar. Por quê? Porque tem algumas ataduras que estão ainda te atrapalhando. Ah, eu não consigo vir para o culto de libertação. Poderia ter mais pessoas aqui hoje, porque se tem essa quantidade de cadeiras. Porque eu creio que num culto de domingo enche e lota, e não tem nem espaço. Lá onde eu congrego é assim. Só que aí tem pessoas que não conseguem vir num culto de libertação, sabe por quê? Porque tem algumas ataduras que estão atrapalhando dele vir. O milagre já aconteceu, ele já aceitou Jesus, que é o maior milagre que nós poderíamos receber, que é a salvação. Só que tem pessoas que não conseguem caminhar. Tem pessoas que aceitou Jesus, ele só vem para os cultos só nos dias de domingo. E aí, pastor, ele vira aquele crente domingueiro. Sabe o que é isso, irmão? São ataduras espirituais que estão atrapalhando ele vir nos cultos de sexta, de quarta e nos outros dias. Aí ele só vem nos domingos. Mas é preciso algumas ataduras sair. Eu tinha algumas ataduras na minha vida antes de aceitar a Cristo. Eu tinha pedras no meu caminho antes de aceitar a Cristo. Tenho 4 minutos para finalizar. Antes de eu aceitar Jesus, eu jogava capoeira na cidade da Bahia, em Ibirataia, cidadezinha do sul, 1.200 quilômetros daqui até lá. E eu jogava capoeira, minha mãe mexia com o espiritismo, meu padrasto mexia também com o espiritismo, era forte na macumba, e ali eu na Bahia, envolvido com aquelas coisas ali, junto com meu pai, junto com a minha mãe, junto com meu padrasto, junto com a minha mãe, mas envolvido com capoeira. E aí eu achava que eu estava fazendo a vontade de Deus e não estava. Eu estava fazendo a vontade do inimigo, antes de aceitar Jesus. Mas aí depois Jesus entrou na minha casa, entrou na minha vida, e me libertou, libertou meu pai, libertou minha mãe, libertou minhas irmãs. A minha mãe, ela tem 11 filhos. Depois eu volto aqui, eu estou pegando um gancho aqui, Diogo, porque aí vocês já sabem, né? Depois eu volto aqui para dar um testemunho completo. Qual é o seu nome, pastor? Carlos. Depois, se o pastor Carlos não me convidar, eu dou um jeito de pegar o Uber e venho. Eu já sei onde é que é e venho congregar com vocês. Eu amei essa igreja. Tá? Só que eu estou falando isso aqui porque aí o pastor Carlos ele vai ficar com aquela curiosidade santa, pastor. E aí ele vai dizer assim, vamos convidar o irmão João para trazer o testemunho dele? E aí eu trago. Amém, meus irmãos? Para finalizar, Jesus libertou toda a minha família, pastor Carlos. Minha mãe mexia com o espiritismo, hoje ela é dirigente do ciclo de oração da Assembleia de Deus, na cidade de Ibirataia. Hoje, para a glória de Deus, eu sou professor da escola bíblica dominical, ali com 42 alunos, matriculado. Sou dirigente de missões, ali no Vida Ecológica, sou da Assembleia de Deus, para quem não sabe, né? E amei essa congregação, viu, Diogo? Amei todos vocês.
tá? E que Deus possa continuar nos abençoando cada dia mais e mais em nome de Jesus, amém? Hoje eu posso dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Jesus libertou toda a minha família. Hoje todos os meus irmãos servem a Cristo em uma congregação, amém? Só para te mostrar que Jesus ele salva, cura, liberta, e um dia eu estou esperando Ele, que nós vamos encontrar com Ele nas mansões celestiais, amém? Meus amados, que Deus abençoe a todos, e eu quero passar o microfone para quem de direito, e eu agradeço por essa rica e poderosa oportunidade, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja Cristo, Deus abençoe o Senhor. Querido Deus e grande e poderoso, queremos agradecer ao Senhor por esse culto, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus de glória, Deus de poder, Deus de maravilha.